Queridos, nessa manhã eu gostaria de, juntamente com você, desafiar a sua fé. Eu louvo muito a Deus pela sua palavra, eu louvo muito a Deus por tudo aquilo que Ele é na minha vida, por tudo aquilo que Ele faz na minha vida e através da minha vida. E eu gostaria que nessa manhã você entendesse perfeitamente como é a estratégia de Jesus, aquilo que Jesus faz, como Ele age, mas Ele precisa que cada um de nós tenhamos esse coração voltado para aprender e entender o seu propósito em nosso coração. Amém? E eu gostaria de ler juntamente com você o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Tanto você que está aqui no nosso culto presencial, quanto você que está nos assistindo, você vai poder acompanhar os versículos, anotar e deixar com que o Espírito Santo ministre ao seu coração nessa manhã. Lucas, capítulo 5, versículo 5 nos diz assim: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você pode ler essa última frase, após aqui o mais, no 3, vamos lá, 1, 2, 3, mais... Agora diga para essa pessoa que está ao seu lado. 1, 2, 3. Mas. Agora você vai dizer: lançaremos a rede. Não, depois que eu falar 1, 2, 3, vocês vão falar de novo, tá bom? Porque o propósito de Jesus é que todos estejam unidos em um único propósito. Então Ele conta não somente comigo, mas Ele conta com você, Ele conta com a sua família, Ele conta com essa igreja, Ele conta com essa nação. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através do seu povo. Então 1, 2, 3, diga: mas sobre a tua palavra lançaremos... Muito bem, glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Queridos, é muito interessante que o que está registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, você vai observar dos versículos de 1 até o 11, o poderoso milagre extraordinário que Jesus fez naquela região, naquele lugar. Não era algo normal acontecer ali. Apesar de nós termos aqui nesse cenário um ambiente onde havia muitos peixes, porque eu vou estar lendo com você os versículos, e você vai observar que é um ambiente onde havia peixe, havia pescadores, havia um ambiente propício para ter um grande volume de peixes pescado pelos pescadores. Só que, pelo fato de Jesus estar naquele lugar e ver que havia ali uma decepção, Jesus ele faz algo sobrenatural. Porque aquele era o dia que o Senhor precisava fazer aquele milagre. Por quê? Se você for ler a palavra, Jesus ele está aqui começando a chamar os seus discípulos para a grande comissão. Chamando os seus discípulos para fazer aquilo que ele faz. E eu quero te incluir, me incluir nesse chamado nessa manhã. Amém? Então, por onde Jesus passava, ele sempre impactava. Mas eu quero te dizer nessa manhã que tudo isso é por causa da sua palavra, é por causa do seu propósito. Amém? Então eu gostaria que você visse o tema dessa mensagem, observe o tema da mensagem, que tem muito a ver com aquilo que o Senhor quer fazer, não somente na minha vida, mas através da minha vida, da sua vida, sobre a tua palavra. Diga: sobre a tua. Porque é a palavra de Deus que vai fazer toda a diferença. Então, Jesus, ele sempre impactava as pessoas com o quê? Com os seus ensinos, com os seus milagres. E aonde quer que ele fosse, haveria com ele uma multidão. E essa multidão estava com ele porque queria aprender e Jesus amava ensinar ela.
porque queria ser curado e Jesus amava curar, porque o meu e o seu Jesus é um Deus de compaixão. Ele se compadece com os seus e ele queria fazer grandes coisas, prodígios, milagres com todos aqueles que estavam com ele e acreditavam no seu poder. Então, Jesus, ele aproveita. E ele aproveitou cada situação ou lugar para ensinar todos aqueles que escutassem. E sua missão, queridos, aqui na terra sempre foi fazer com que o reino dos céus, o reino de Deus, fosse conhecido aqui na terra. Então comece a pensar juntamente comigo. Jesus não veio simplesmente aqui na terra para curar enfermos. Ele veio para pregar o evangelho de salvação. Ele veio para salvar as pessoas. Ele tinha um propósito de salvação que infelizmente o homem não pôde. Mas Deus, com poder e glória, decidiu trazer o seu único filho, o seu unigênito, para se tornar primogênito para salvar eu e você. Amém? E esse Jesus, ele está nessa manhã aqui. Ele está aí em você. E eu quero dizer que você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer que ele está aqui. E essa é a oportunidade para você confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, nenhum dia é como o outro quando você tem Jesus. Por quê, queridos? Observe lá no Evangelho de Mateus, de Lucas, capítulo 5. Observe algo muito importante. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou lago da Galileia, um lago bem grande, bem extenso, cheio de peixe. Aquele lugar ali era rodeado de cidades onde havia ali uma indústria de peixe muito forte. E nós sabemos que as pessoas que estavam pescando, os pescadores, conheciam muito bem aquele lugar. Talvez você conhece muito bem o lugar onde você está. E eu quero provar para você que é onde você está que o Senhor quer fazer uma grande obra. Amém? Por quê? Porque Ele quer te levar a um nível maior. A um nível tão grande que só pertence a Ele. Mas se prepare no lugar onde você está. O ambiente que você está. Genezaré está aqui, o mar da Galileia está aqui, o lago da Galileia está aqui, você está aqui. E aqui o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida para te levar para lugares mais fundos, mais longos, porque Ele tem um propósito para cumprir em você e através de você. Amém? E naquele lugar, queridos, havia uma multidão que o apertava. E essa multidão, se ela apertar, era muita gente. Só que o detalhe importante aqui da história, se você for observar, Jesus no versículo 2, ele notou que junto à praia, junto àquele lugar lá, havia 2 barcos. E a Bíblia diz que esses barcos estavam cheios de peixe? Não, esses 2 barcos estavam vazios. Agora observe comigo como Jesus ele enxerga todas as coisas. Jesus ele enxerga todas as coisas, igreja, sim. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, a parte A diz que os olhos do Senhor estão em toda... Ele está de olho em tudo. Jesus está de olho em você. E Jesus ele viu à beira daquela praia 2 barcos vazios. E aqueles 2 barcos foram contemplados pelo Senhor diante de uma multidão que apertava ele. Mas como assim? Ele viu, ele vê tudo, ele sabe tudo. E ele viu que ali havia barcos vazios. Ele viu que ali haviam homens lavando redes após uma pesca frustrada. Ele viu que ali havia uma decepção. Eu quero te dizer que o Senhor está vendo aonde você está, o que você tem. E Ele espera tanto para realizar coisas na sua vida que talvez você nem acredite que vai acontecer. Mas eu quero te dizer que assim como o Senhor realizou essa grande obra naquele lugar tão simples, Ele pode realizar no lugar onde você está, que talvez você não dê crédito, mas o Senhor dá. Porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele.
Amém? Porque esse é o meu e o seu Deus. Ele muda o tempo, Ele muda as estações, Ele muda tudo. Porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. E Jesus, Ele estava ali naquele ambiente para glorificar o Pai. Aí Ele viu aquele barco vazio. De quem era aquele barco? Porque a Bíblia diz que aquele barco era de Simão. E Simão tinha acabado com os seus parceiros de chegar de uma pesca. E a Bíblia diz que eles não tinham pescado nada e eles estavam fazendo o quê? Lavando as suas redes para guardar ela. Porque eles tinham passado a noite toda fazendo o quê? Comendo churrasco na beira da praia? Não. Eles estavam passeando na beira da praia? Não. Eles estavam o quê? Tentando pescar. Porque de manhã a alegria viria. Queridos, entende como as coisas de Deus funcionam? Eu estava pensando, mas realmente, Jesus já estava tudo planejado. Eu quero dizer para vocês que com Deus está tudo planejado. E Ele planejou todo aquele ambiente para que o nome dEle fosse glorificado através daqueles homens que estavam frustrados, que estavam decepcionados. Queridos, eu e você sabemos que um pescador, ele passa a noite no mar, no rio, no lago pescando. Eu não sou pescadora, mas eu acredito que aqueles homens, eles estavam ali em ambientes que eles sabiam onde haveria peixe. E retornando para a beira da praia, eles encontram ali consigo uma desesperança. Porque eles teriam que retornar para a sua casa. Eles teriam que voltar para as suas famílias. Eles teriam que usar aquele peixe para suprir as necessidades da sua casa. Mas não tinha peixe. Diga, não tinha peixe. O barco estava vazio. Só, queridos, que quando Jesus resolve fazer, quando Jesus faz do jeito dele, a gente tem que estar muito atento. Simão estava ali na beira daquele lago e vendo aquela multidão, porque se era muita gente, com certeza ele viu. E Jesus viu 2 barcos, não é que teriam só aquele, mas ele viu 2 barcos. E aqueles 2 barcos, ele pede um emprestado. Vem um barco que é de Simão, ele pega o barco de Simão, entra no barco, porque ele precisava usar aquele barco primeiramente para falar à multidão. Diga, falar à multidão. E quando ele faz isso, quando ele entra naquele barco e fala à multidão, ele pede, antes dele entrar, antes dele falar, ele pede para que recuem um pouco, porque todos que estavam ali precisavam ouvir a voz de Jesus. E após Jesus falar a todos eles, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava. Aí Jesus agora diz, Pedro, Simão, que ainda não era Pedro, né? Simão, agora vem aqui. Eu já falei com eles, porque Jesus não deixa ninguém na mão, tá bom? Eu já falei com eles, agora chegou a vez de falar contigo. Vem comigo. Queridos, eu quero dizer para você que Jesus dá atenção a todos. Ele não deixou aquele homem lá sozinho com a sua frustração, com a decepção que havia acontecido. E aquele homem, Simão, seria instrumento de milagre, não somente para ele, como para os seus parceiros. Eu quero te dizer que você não pode andar sozinho. É proibido andar sozinho. Existe um princípio que Jesus nos ensinou chamado unidade. Olhe para essa pessoa e diga para ela, nós somos unidos em Cristo. Fale com ousadia, somos unidos em Cristo. E Jesus, ele faz algo tremendamente poderoso, queridos, ali naquele lugar. Jesus, ele olha para aquele ambiente e ele diz, Simão, vamos para o lugar mais fundo. Eu quero te dizer que o que Jesus tem para entregar para você não está aqui, está ali. Agora era de dia. E aí Jesus disse, Simão, vamos para o lugar, entra nesse barco, embora. Porque eu tenho pressa em fazer muita coisa com você e através da vida de vocês.
E eles se retiram e vão para o lugar mais fundo. Tem lugar que Jesus está esperando para ir com você. Ele quer viver uma experiência contigo de milagre. Mas não é aqui no raso, é lá no fundo. Ele quer mergulhar com você no fundo. Ele quer que você entenda a grandeza e o poder da profundidade do seu amor. O meu e o seu Jesus, queridos, Ele ama relacionamento, Ele ama intimidade. E Ele diz para aquele homem, vamos para onde é mais fundo. Quem és tu para mandar eu ir para o lugar mais fundo? Nem pescador tu é. Ele não é pescador, mas Ele é o dono do peixe. Ele não é pescador, mas Ele é o dono do mar. Ele não é pescador, mas Ele sabe todas as coisas, porque Ele foi dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra, e essa mesma autoridade Ele quer entregar aos seus. E quando Ele chama aquele homem sem esperança nenhuma, porque ele estava num ambiente que era desfavorável, ele na condição de pescador. Mas quando Jesus está no lugar, tudo é diferente, não é verdade, igreja? Tudo é diferente. E acontece que após eles irem para o lugar mais fundo, Jesus dá a voz de comando. E é essa voz que nós precisamos estar muito atenta. Sabe por quê? Porque se nós não ficarmos atentos à voz do Espírito de Deus, qualquer voz que vier a gente vai aceitar. Por quê? Porque o nosso coração talvez esteja machucado, talvez esteja endurecido, talvez esteja sem fé, sem esperança. Mas o que o Senhor, Ele diz para aquele homem: pega essa rede e lança no mar. Lança essa rede no mar. Como assim? Lançar essa rede no mar? Só que eu quero te dizer nessa manhã, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Somente ouve a minha palavra e pratica. Ouve a minha palavra porque ela tem poder. E uma vez ela lançada, ela vai cair no chão, numa terra, ela vai germinar. Porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Aquelas redes não iriam voltar vazia. Aquela rede não iria voltar vazia para a beira da praia. Por quê? Porque o que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? E eu quero te falar algo muito importante. A palavra de Deus, ela tem poder. E quando eu decido obedecer, o que acontece? Eu vejo um milagre sobrenatural do meu e do seu Jesus. Olha o que Jesus, Ele observa lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo de 5 a 8. Observe o que essa palavra de Deus diz, tão forte, tão poderosa. E eu quero que você tenha ousadia para também agir dessa forma. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano, um homem que nem havia tido experiências com Jesus ainda, mas sabia quem era Jesus, aproximou-se dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Aí o versículo em diante diz: Jesus disse: eu vou até lá para... Jesus, ele disse: eu vou. Ou seja, ele ia a pé, ele ia andar, ele ia lá. E aí o oficial, porém, respondeu: Senhor, eu não mereço que entre em minha casa. Basta uma, e meu servo será. Aí a Bíblia diz que Jesus ficou o quê? Admirado, porque ele não tinha ouvido em Israel uma fé tão grande. Ele não tinha visto uma fé tão grande. Mas basta uma palavra. Libere a palavra que está aí dentro de você. Ponha para fora. Declare morte. Você não tem poder sobre a vida, porque o meu Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Declare a palavra de Deus. Ela tem poder. E o Senhor dará a ela aqueles que o querem.
O Senhor, Ele te dá esse poder, Ele te dá essa autoridade. Amém? E eu quero te dizer que quando nós decidimos obedecer a palavra de Deus, ela tem poder sobre a morte. Ela tem poder sobre a morte. Aquela declaração de Simão, mais sobre a tua palavra. Ele estava dizendo, eu não acredito aqui, dentro de mim está difícil. Eu não vi esse milagre, mas é porque o Senhor está falando. Olha o que aconteceu. Lá em João capítulo 11, versículo 17. Eu quero te dizer nessa manhã que há poder da palavra sobre a morte. Então leia comigo. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias. Diga, 4 dias. Que estava na sepultura. Quem era que estava na sepultura há 4 dias? Igreja? Lázaro. Observe, não importa o tempo, não importa o lugar e não importa muito menos a hora. A hora que Ele quer fazer, Ele faz. Porque Ele tem poder sobre a palavra. Versículo 42 do Evangelho de João, capítulo 11. Pois eu bem sei que sempre me ouves, porque Jesus estava falando com o Pai. O Deus Todo-Poderoso, Ele via. Ele falava, ele ouvia tudo aquilo que o Pai lhe dizia, ele era obediente. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Versículo 43, e tendo dito isso, clamou em grande voz, e você vai clamar juntamente comigo, diga, Lázaro... Mais forte, 1, 2, 3. Lázaro. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder do meu e do seu Jesus. É o poder da sua palavra. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Entende como tudo tem a ver com Jesus? Pelo poder da palavra. Então, quando nós decidimos obedecer, queridos, a palavra de Deus tem poder sobre as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35, nos diz assim, que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando o quê? Todas as enfermidades e doenças. Todas. Não era só aqui, ele achava que não. Todas as enfermidades e doença. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Toda e qualquer situação, queridos, baseado nessa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. O poder da palavra de Deus é para toda e qualquer situação. Então declare, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece, igreja? Quem é que te fortalece? Jesus. Ele é a nossa força. E Ele conquistou isso, sabe aonde? Lá na cruz do Calvário. Quando Ele foi morrer por mim e por você, porque não tinha pecado nenhum, mas pelo um amor tão contagiante. E é desse amor que Jesus quer que a gente vá e fale aos outros, que a gente ensine, que a gente cure, porque a palavra de Deus, ela faz toda a diferença. Amém? Mas sobre a tua palavra, o que aconteceu? Sobre a tua palavra, as redes se rompiam. Aquele homem, Simão, ele creu no improvável. Ele creu no impossível. As redes se rompiam. Lembra que quando Jesus estava lá à beira da praia, ele avistou 2 barcos vazios. E nesses barcos haviam trabalhadores, pescadores, lavando as redes para quê? Para guardar. E talvez essas redes já tinham passado pelo conserto, porque a cada pesca de um pescador, ele avalia a sua rede, ele costura ela se for possível, se houver algum rasgo nela, para que ela seja utilizada, eles aguardam para a próxima pescaria. Mas agora aqui, o que está acontecendo? Essas redes que seriam guardadas, Jesus não quer que a nossa rede fique lá guardada, não.
Ele quer que a gente vá para o mar, porque rede guardada não vai funcionar não. Ele pegou e mandou com que jogassem aquelas redes no mar. E quando eles jogaram aquelas redes no mar, o que aconteceu? Romperam-se elas. Rasgaram, por quê? Porque havia ali uma grande quantidade de peixe. Tal quantidade que eles nunca tinham pegado. Tal quantidade que nunca havia tido naquele lugar com aqueles pescadores. E eu quero te dizer nessa manhã que tem coisas que precisam se romper na sua vida. Porque Jesus tem muita coisa para colocar dentro de você, através de você, na sua rede. Permitam que o Senhor rompa tudo aquilo que está travado. Mas eu quero te dizer que todos aqueles peixes que vieram, eles vieram com um propósito sobrenatural, para mostrar para aqueles pescadores e todos que estavam ali, o poder de Deus se manifestando naqueles que creem sobre a tua palavra, sobre a sua palavra. Mas eu quero te dizer que o meu Jesus, que realizou aquele milagre lá naquele lago de Genezaré, é o mesmo que está aqui nessa manhã, e Ele continua a realizar milagres. Permita com que Ele ministre ao teu coração, que Ele te ajude, que Ele faça com que você seja impulsionado para voltar lá para o mais profundo. Porque o Senhor, Ele dá uma ordem, Ele disse, vai para o mais profundo, porque é lá que eu quero. Permita com que Ele te empurre, com que Ele te lance lá para o profundo, porque Ele quer realizar grandes coisas com você lá no profundo. Aqui no raso vai ter muita distração, lá no profundo não, lá vai ter prova. Porque o vento vai vir, lá vai ter o balanço das águas, mas Ele está contigo e Ele vai fazer com que você veja o que só Ele pode fazer e nada e mais ninguém. Amém? Agora, uma coisa muito interessante que eu acho aqui na palavra de Deus é quando Simão percebe que o negócio está tão forte, tão poderoso, que eles não conseguem conduzir aquela situação sozinho. Ele não consegue, aí o que ele faz? Ele acena, ele chama, ou seja, eu não consigo sozinho, mas você consegue comigo. Nós conseguimos juntos. Querido, nós precisamos estar muito atentos, não somente aqui para nós, mas para aqueles que estão ali também. Porque talvez tem pessoas ali como aqueles outros pescadores que estavam necessitados da mesma forma que Simão. Mas Simão não ficou só para ele, não, eu não vou ficar só para mim. Nada de egoísmo, amém, igreja? Eu quero mais, mas também eu quero para os meus. Então, chame as pessoas que estão ao seu redor. Ajude elas, queridos, porque talvez elas não conseguem nem sequer entrar no barco e ir para o lago mais fundo. Mas com você, com a autoridade que está em você, por intermédio de Jesus no seu barco, você vai conseguir levar essas pessoas. Aleluia. Oi, glória a Deus, aleluia. Deixa eu voltar aqui, muito bem. Depois de acontecer tudo aquilo, eu fiquei pensando, Senhor, e se essas pessoas que a gente chama não querem vir? Elas não querem vir, o que eu vou fazer? Queridos, o tanto de peixe que você tem não pode ficar guardado, porque senão ele não vai ter serventia nenhum depois de um tempo. E quando eu estava meditando, o Espírito Santo falou ao meu coração, diga para essa igreja que eu tanto amo, que tudo aquilo que eu entreguei para eles, mesmo que muitos que eles chamarem não venham, que não é para eles desistirem, porque eu não desisti. Eu fui humilhado, eu fui cuspido, eu fui condenado, mas eu não desisti. Ao terceiro dia, eu ressuscitei para trazer vida novamente para eles. E eu quero te dizer, igreja, nessa manhã, não desista daquilo que o Senhor entregou para você. Mesmo que muitos tenham desistido, mas você é proibido de desistir. Porque não é por minha causa, é por causa dele. E é sobre a palavra dele. É sobre a palavra que está no meu e no seu Jesus. Amém?
Então permita com que o Senhor lhe use poderosamente no tempo dele, no lugar aonde ele escolher. Porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Amém? E quando Simão, ele viu o improvável acontecer, e os 2 barcos cheios de peixe que quase afundavam, a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Quando a gente se prostra aos pés de Jesus, sabe o que a gente está fazendo? A gente está reconhecendo que tudo vem dele. E que Ele quer o nosso sustento, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa esperança. Senhor, afaste-te de mim, porque eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecador, mas o Senhor é misericordioso. E Ele disse para aquele homem: levanta-te. Levanta-te. O que aconteceu nesse lago, nessa praia, nesse lugar, não é para ficar aqui, para as pessoas falarem: um milagre tão poderoso aconteceu ali. Não, eu só peguei isso aqui para usar como exemplo, porque eu quero fazer com você aqui. De agora em diante, Simão, de agora em diante, irmã Nilma, de agora em diante, pastora Cíntia, Késia, Amanda, você não será mais pescador de peixe. Agora em diante, você será pescadores de homens. Então pegue a tua rede e lance para o mar. Lance, porque o Senhor, Ele quer te usar nesse tempo. Quantas pessoas têm tirado a sua vida? Nós estamos em uma campanha esse mês. Se você não recebeu o seu símbolozinho aqui do Setembro Amarelo, receba e ore. Queridos, nós precisamos ter compaixão das pessoas. Jesus, Ele estava ali dizendo para aquele homem: olha, eu sei que esses peixes aqui, quando saírem daqui, eles vão morrer. Eles vão alimentar outras pessoas. Só que o que você vai fazer? Você vai pescar agora homens para que eles vivam. Você vai levar o meu evangelho. Você vai levar cura. Você vai levar restauração. Porque a palavra de Deus, ela nos diz lá em... A palavra de Deus, ela nos diz em Lucas capítulo 9, versículos de 1 ao 2. Jesus, Ele reuniu os 12 e Ele lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as enfermidades. E depois Ele enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus, Ele chama aqueles homens que largam as suas redes, porque eles veem o poder sobrenatural de Deus. E eles não se contentam somente com aquilo que aconteceu. Eles deixam tudo e eles decidem seguir a Jesus. O que é que você precisa deixar lá na praia? O que é que você precisa deixar para fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer? Nessa manhã eu oro e declaro sobre a sua vida que você ganhará tantos peixes para Jesus, que você irá romper barreiras. Eu oro e declaro sobre a sua vida que você será canal de bênçãos por onde a água vai passar. Essa água, ela precisa entrar, ela precisa jorrar. Eu declaro que você irá levar pessoas a viverem um encontro pessoal com Jesus, assim como Ele fez com a mulher samaritana. Quando Ele chega até aquele lugar e Ele fala com ela e ela vê quem está com ele, mudou a história. Aquela mulher sai daquele ambiente e vai até a cidade, onde ela tinha vergonha de falar com as pessoas. Só que quando ela vai até aquela cidade, após o encontro com Jesus, ela volta diferente, porque a palavra que ela falou agora não era mais vazia, era cheia de vida. E as pessoas vêm com ela para ver o Jesus que ela teve um encontro pessoal com ele. Amém?